aqui que praticamente eu tomo um produto químico por nome de zinco. Zinco é para realmente nos trazer mais energia para o nosso corpo, que é um corpo cansado. Assim também, irmão, quando nós vemos, irmão, que quando eleva uma certa... quem tem hipertensão, muitas vezes ela tem falta de potássio, porque também na terra existe elemento por nome de potássio. Amém? Então nós, irmão, como que Deus, irmão, era formado, nós fomos formados da pó da terra, e nós vivemos que esse elemento da terra era constituído de 92 elementos, e todos nós temos esses 92 elementos sobre o nosso corpo. Amém? Então cada um de nós, amada igreja, que possamos, como diz o contexto aqui no livro de 1 Carta de Coríntios, capítulo 6, não sabeis vós que o vosso corpo são membros de Cristo? Tomareis, pois, os membros de Cristo, já eu falei, membros de uma meretriz? Não, por certo não. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz também faz em corpo com ela? Porque se não disse, dois só numa só carne, mas o que ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito. Amém? Nesse contexto, amado, cada um de nós, glorifiquemos ao Senhor. Amém? Também com o nosso corpo. Amém? Louvado seja. Então, nesse contexto, amado, eu gostaria de transferir o trabalho para o nosso irmão, professor Kleber. Amém? Louvado seja. Que Deus te abençoe, amado, em nome de Jesus. Salve a igreja com a paz do Senhor, amém? Lição de número 9, uma visão bíblica do corpo. Os irmãos que é frequentado da escola dominical já sabem, mas não custa nada lembrar que estamos falando sobre a igreja de Cristo e o império do mal. E estamos aprendendo como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Como viver nesse mundo dominado pelo espírito da Babilônia? Sabemos que o espírito da Babilônia, como aprendemos desde a primeira lição, é aquele que é totalmente contra o reino de Deus. E desde a primeira lição nós estamos enfatizando que contra esse espírito, contra o espírito da Babilônia, o mundo lá fora, que é totalmente contra o reino de Deus, não há acordo com eles. Não há acordo entre os fiéis contra os infiéis. Não há acordo para aqueles que tentam deturpar a verdade bíblica do Evangelho. Nós aprendemos aqui que há uma deturpação bíblica, há uma deturpação da doutrina bíblica do pecado, ou seja, desde a segunda lição, nós já vemos aprendendo que lá fora está dizendo que essa Bíblia aqui, que nós conhecemos como uma verdade inerrante, aquilo que lá em Apocalipse vai dizer que não podemos acrescentar, diminuir, e vai muito além disso. Não podemos interpretar da nossa forma, porque tem muitas pessoas que dizem que lê a Bíblia, né? E diz, na minha opinião, não é na sua opinião não, é o que a Bíblia diz. Na minha opinião eu estou lendo assim. É na sua opinião, e nessa questão de na minha opinião, que surgiram várias seitas aí, né, seja lá espírita, seja lá de reencarnação, ou que vai para um mundo e volta para o outro. Surge tanta baboseira aí, porque eles lêem um texto isolado, não lê o seu contexto, e fazendo assim suas seitas e suas heresias. Nós aprendemos que no mundo aí fora, o espírito da Babilônia tenta deturpar a doutrina bíblica do pecado. Deus abençoe. Deturpar a doutrina bíblica do pecado, ou seja, dizendo que essa Bíblia aqui, pasmem, tem pastores aí que se delegam pastores, até tem apenas o título de pastor, né, de anjo da igreja, mas que diz que essa Bíblia aqui tem que passar por uma reforma. Ou seja, para garantir, para amaciar o ego humano, para garantir que sua igreja esteja cheia, que o seu templo esteja cheio, para garantir que suas redes sociais tenham um bom número de curtida, tenham um bom número de seguidores, tem pastores aí que estão deturpando a mensagem bíblica do Evangelho. E nós sabemos que vai passar céu e terra. Eu vou passar, nós nascemos, crescemos, nos desenvolvemos,
temos nosso emprego, constituímos família, morremos, mas essa palavra, ela não vai passar. Vai passar governos, vai passar pastores, vai passar profetas, passar homem de Deus como passou durante toda a trajetória da humanidade até hoje. Mas essa palavra de Deus, ela permanece firme para todo o sempre. Nós aprendemos sobre o ensino progressista. Ensinamos aqui o que é o ensino progressista. O que é o progressismo? O progressismo, ele visa só um lado. O lado humano. O prazer humano. É o que a gente falou aqui no domingo, que se te faz feliz, você pode fazer. Os irmãos concordam com isso? Se te faz feliz, irmão Jailton, você pode fazer? Nem na nossa área da saúde, nós vamos falar sobre o corpo, né? Uma visão bíblica do corpo. Nem na nossa área da saúde, muitas das vezes, nós não podemos fazer tudo que a gente gosta, né? Tem aquela pessoa que geralmente o açúcar do sangue já apurou, já está muito elevado, e a pessoa gosta de comer um doce. Mas aí ele vai ter que fazer o quê? Depois que o médico lá diz, olha, você está com diabetes, o açúcar já está alto. Se você comer, você... Então não é tudo que você pode fazer. Você é até feliz comendo um doce. Tem um irmão de minha mãe, que quando ele faleceu, muito tempo isso aí, ele passou mal, se não me engano, trouxeram ele para o hospital. Aí o médico, né, disse lá tudo aí, ele fumava muito, né? Você não pode fumar. Joga o seu cigarro fora, não pode fumar nem nada. Quando ele saiu do hospital, a primeira coisa que ele fez foi o quê? Comprar um cigarro e fumar. Não chegou em casa. Mas ele estava feliz. Não é isso que o mundo aí prega? Se você está feliz, você pode fazer tudo. E nós sabemos que o reino de Deus é totalmente ao contrário. Olha, vão te levar, a Bíblia diz, vão te levar para um lugar onde você nem cair. Vão te levar. Quando Jesus falou isso para Pedro, Pedro ainda estava né, titubeando, né? Pedro, quando você entender o que é o Evangelho de Cristo, aí você vai entender que você vai fazer coisas que você não quer fazer. O Evangelho de Cristo consiste nisso, em fazer coisas que não queremos. O progressismo, o ensino progressista, que nós aprendemos aqui, que está aí, é um espírito também da Babilônia, que está querendo dominar o mundo e querendo se infiltrar dentro da igreja. Infelizmente, muitas igrejas aí, que eu já disse aqui em uma escola bíblica passada, quando você vê umas igrejas aí com o nome de inclusiva, fuja, é doutrina do demônio, não tem outra. Porque tudo aquilo que vai contra a palavra de Deus, ele não pode, não há acordo. Deus, ele não enviou seu filho para morrer por mim, para morrer por você, para morrer por toda essa humanidade, para 2000 anos depois o homem está tentando fazer acordo para levar a gente para o céu. Ele não precisa disso. Ele diz, eu sou o único caminho, a verdade e a vida. E só existe dois caminhos, ou é céu, ou é... Não tem um terceiro caminho, não tem uma terceira opção, não tem uma terceira via. Então nós aprendemos sobre o perigo do ensino progressista, aprendemos que a criatura hoje está valendo mais do que o Criador, aprendemos que sobre a dessacralização da vida no meio do ventre materno, ou seja, muitos pais, até cristãos, defendendo que a mulher tem um poder pelo seu corpo. Se ela teve uma gravidez, seja ele em um relacionamento entre marido e mulher, ou até, infelizmente acontece, dois jovens, né? No início de um relacionamento, não se guarda e cai no pecado da fornicação, e tem, né? Gera um filho. Aí dizem hoje, que inclusive foi até um debate que surgiu, né? Recentemente ali no trabalho, a pessoa ficou meio... Porque disseram, muitos que não são crentes até concordam, né? Não concordo. Aborto, para mim, é crime. Eu falei, é crime e é pecado. Porque se não quiser engravidar, tome a pílula do dia seguinte. Eu falei, está errado. Está matando do mesmo jeito. Porque nós aprendemos aqui que quando é que há concepção? Para Deus, quando há ali uma vida para Deus? Antes de ser concebido. Jeremias, quando ele foi chamado, Jeremias, antes de você ser concebido, eu já sabia quem você era. Então não adianta você fazer o pecado lá fora e querer remediar. Ah não, toma a pílula do dia seguinte, que pelo menos é um pecado só, né?
É só fornicação, é só o pecado, é só o sexo fora do casamento, ou seja lá o que for, mas não, você está tirando a vida de um inocente que nada tem a ver com o seu erro. E nós fomos até além, mais aqui foi até um dia de terça-feira, que a questão do aborto abrange, infelizmente, até pessoas que foram abusadas sexualmente, mulheres foram abusadas sexualmente. Para a Bíblia, a vida para a Bíblia e para Deus, a vida é sagrada, só Ele tem o poder de tirar e só Ele tem o poder de dar. Não é seu corpo, suas regras. Não é meu corpo, minhas regras, eu faço o que quiser, não. E nós vamos aprender aqui nessa lição de número 9 justamente isso. Porque Deus, Ele criou o ser humano para Ele. Ele criou o ser humano para a adoração dEle. Ele não criou o ser humano para ele brincar de fantoche, não. Ele criou o ser humano. É o único ser vivente que recebeu o sopro do próprio Deus. É por isso que nós nos diferenciamos dos demais. Deus, Ele criou as ervas, Deus, Ele criou os animais, Deus, Ele criou tudo que você vê, foi Deus que criou. Não foi uma invenção humana, não foi uma explosão, não foi um macaco que evoluiu, não. Que até o macaco foi Deus que criou. Tudo foi Deus que criou. Agora o ser humano, Ele formou das suas próprias mãos, imagem e semelhança dEle. Somos privilegiados porque somos imagem e semelhança do Deus Todo-Poderoso, único. E Ele soprou em nós o seu fôlego de vida. O que fazemos hoje, o que somos hoje, não somos porque nós somos melhores do que ninguém, mas foi porque Ele nos permitiu e Ele nos deu vida, através do primeiro homem. Então nós aprendemos tudo isso, né? Aprendemos na aula passada, que foi sobre o transgênero, que aí fora eles não bastaram ter 2 gêneros só, né? Que é macho e fêmea. Estão querendo botar mais 50, 60, 80, ninguém nem sabe quanto é. Mas nós sabemos que, segundo a Bíblia, só existe macho, fêmea, homem e mulher. E nessa lição vamos falar sobre a visão bíblica do corpo. O que é que a Bíblia fala sobre o corpo? Quando nós falamos sobre a visão bíblica do corpo, a gente vai... é só transformação, um homem que quer se transformar em mulher, ou a mulher quer se transformar em homem, ou é só a questão de aborto? Ah, mas por quê? A visão bíblica do corpo, o que isso quer dizer? Nós vamos aprender aqui que desde o princípio, quando Deus criou o homem, Ele criou para a glória dEle. O homem caiu e com a queda do primeiro homem, o pecado entrou no mundo, correto? O pecado, o nosso corpo em si não é mal. Deus não fez algo mal. O nosso corpo não é ruim. Pega um versículo até de Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, versículo 6, se eu não me engano. Vamos abrir lá. Pega um versículo isolado. Romanos capítulo 6. Versículo 6. Sabendo isso, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito. Ele pega para que o corpo do pecado seja desfeito, e diz que o corpo é algo mau, algo ruim. Não, o corpo não é algo ruim. Foi criado, foi obra de Deus. Ele foi lá no pó úmido da terra e formou o homem. Agora, no nosso corpo, há uma luta travada. Nós vamos aprender aqui que nós somos formados da matéria, o nosso corpo, e de alma e espírito. E nesse corpo nosso há uma luta travada, ou seja, uma luta que o espírito, que é ligado diretamente a Deus, que é o fôlego de vida, tem uma comunhão com Ele, quer lutar constantemente pelo pecado, e o nosso corpo, o nosso desejo, a nossa natureza caída, quer se inclinar sempre para o que é errado. Sempre para o que é errado. O primeiro ponto vai falar sobre a criação do ser humano. O homem é o único ser vivo criado à imagem e semelhança de Deus. A fé, por isso, nossa declaração de fé ensina que fomos criados por um ato sobrenatural, imediato, e não por um processo evolutivo. Então não houve uma explosão, não houve um macaco que se evoluiu e daqui nasceu o primeiro homem e foi crescendo, não. Fomos criados exclusivamente por Deus, formado pelas suas mãos, e Ele soprou nas nossas narinas.
A intimidade que Deus teve com o primeiro homem e, consequentemente, com todos nós, foi muito grande. Porque Deus, ele chegou, a sua boca soprou. Isso é intimidade. Então, Deus, desde o começo, ele quis ter essa intimidade com o homem. Assim, o homem foi formado do pó úmido da terra. É importante e interessante notar que o uso do hebraico Adam denota nome próprio, mas também significa homens ou humanidade. Adão foi o primeiro homem e Eva a primeira mulher. Além disso, o homem e mulher são descritos como criaturas da terra, porém Deus soprou em seus narizes o fôlego de vida. Ele não fez isso com animais. O sopro de Deus foi a outorga do nosso espírito, e isso nos distingue dos demais seres criados. Quando Deus ele sopra ali o fôlego de vida, isso vai nos distinguir de tudo que ele criou. Ele disse: olha, eu lhe criei a minha imagem e semelhança, mas além disso, eu estou colocando o meu espírito dentro. É um ato de comunhão, de ligamento. É por isso que nós não precisamos andar em uma igreja, né? Eu falo assim, não precisamos, porque na questão de quem está lá fora, não é preciso que ele venha uma vez para a igreja para saber que o que ele faz é errado. Quem nunca pisou aqui em uma igreja, quem nunca pisou, nunca ouviu a palavra, ele sabe que o que ele está fazendo lá fora é errado. Por quê? Porque ele tem esse espírito dentro dele que vai o quê? Vai incomodar. E quem é cristão, mais ainda. Porque quando nós nascemos de novo, que o Espírito Santo ele vai habitar em nós, vai fazer morada. Quando nós caímos, a primeira coisa que acontece é o quê? A mente acusa já. A mente acusa. E lá fora é a mesma coisa. Lá fora é a mesma coisa. Eu conheço pessoas que a gente conversa muito, e eles dizem: Kleber, quando eu pratico, ele fala lá o pecado, né? Quando eu pratico o pecado, quando eu termino, vem aquele arrependimento. E são pessoas que, ele já veio na igreja uma vez e tudo, mas a vida totalmente lá fora, totalmente errada. Mas é interessante que ele mesmo diz: Kleber, é interessante, quando eu termino na mesma hora, quando eu termino, vem aquele negócio, aquele gelo. O que você fez foi errado. O que você fez foi errado. Isso não é só aquela pessoa que uma vez cruzou essas portas aqui, ou já viveu no Santo dos Santos, não. Quem está lá fora, quem nunca pisou, ele sente isso e sabe que tem um Deus que vê tudo, um Deus que observa tudo, e ele sabe o que é certo e o que é errado. Mas temam em viver. Uma coisa que é importante deixar claro, que todos esses que estão lá fora, principalmente aqueles que já viveram dentro da casa de Deus, não é que eles estão lá fora e hoje eles falam de uma verdade como, falam de uma mentira como se fosse verdade, que eles acreditam nisso não. Que eles acreditam nisso não. Nós temos um exemplo de um cantor que as letras dele são maravilhosas, que é o J.A. E hoje ele é transexual, né, que fala, né? Hoje ele quer ser mulher, mas nasceu homem, vai morrer homem, lá no céu vai se apresentar perante Deus, naquele grande dia como homem, não tem como mudar. Lá não vai adiantar ele mostrar a carteirinha social dele, porque hoje, né, logo tem uma carteirinha social. É ela, né? O nome dele é ela, não é porque eu estou chamando ela de ela não, porque ele é ele. Aí agora é ela. Mas aí se desvirtuou, está lá no mundo, infelizmente o inimigo tragou. E hoje você vê ele dizendo coisas terríveis sobre esse evangelho. Mas não é porque ele acha que é verdade, porque ele sabe lá no fundo o que ele viveu, e ele sabe lá no fundo o que é estar aqui dentro. Ele sabe o que é a verdade imutável do evangelho. Mas aí, meu amigo, quando você sai, cai lá no mundo, Jesus próprio ele vai dizer: ó, esses são 7 piores. Aí você cai uma vez, volta, aí vai 14. E aí vai multiplicando, daqui a pouco é uma legião e você não sabe nem para onde você está indo. Nem para onde você está indo. O homem é a constituição do ser humano. A natureza humana consiste numa parte externa, que é esse corpo, que eu e você sente, corpo ou a carne, chamada de homem exterior. E uma parte interna, denominada de homem interior. Essa parte interna é composta de quê? De espírito e
espírito e alma. Essa constituição humana é denominada de tricotomia. O que significa tricotomia? Acabei de dizer agora. Tricotomia significa o quê? Corpo, alma e espírito. É a constituição humana. Corpo, somos constituídos de corpo, somos constituídos de alma e de espírito. O nosso espírito é o componente pelo qual se tem comunhão com o Espírito de Deus. Por isso, quando Deus ele sopra, ele diz: esse aqui vai ser nossa ligação, a nossa comunicação. É o Espírito. A alma é definida pelos aspectos da mente, emoções e vontade, ou seja, as nossas emoções. Estou estressado hoje, meu espírito está perturbado. Não, seu espírito não, sua alma, né? Se alvoroçou por alguma coisa lá fora, o trabalho hoje foi estressante, sua alma está, né? Mas se quando você pega o seu espírito, se comunica com Deus, aí ele vai acalmar tudo, né? Então não é seu espírito, é a alma, que é as suas emoções. Quando Jefté conheceu a sua esposa, foi o espírito de Jefté, não, foi a alma, a emoção, né? Aí o espírito se comunicou com Deus e Deus, né? Deu tudo certo e teve o casamento, não é isso? E o corpo também ajudou nisso aí. O corpo é a parte que volta ao pó e que, no caso dos salvos, será transformado no dia da ressurreição, queda e restauração humana. A Bíblia revela que todas as áreas do nosso corpo, de nosso ser, foram afetadas pelo pecado. Embora constituído de 3 substâncias, se o ser humano for afetado em um elemento de sua constituição humana, ele será afetado inteiramente. O que isso quer dizer? Que muitos aí dizem o seguinte: Deus ele só quer o coração. Não. Se você peca no seu corpo, você peca na sua mente. Se você peca na sua mente, consequentemente você pecou. Não adianta, isso vai muito além do que, não adianta eu estar aqui na igreja, né, sentado, estou até aqui prestando atenção, estou aqui olhando, né? Mas minha mente está lá no pecado lá fora. Estou pecando. Não é que se Jesus voltar e dizer: peraí, deixa a mente aí dele de lado, vamos levar o corpo, porque o corpo hoje dele estava crente. Não, os 3 é ligado. A partir do momento que você peca, você está afetando os 3 ali. Você não pode separar. Essa questão que diz aí fora, que Deus ele só quer o coração. Nesse caso, a alma, né? A alma ou o espírito. O espírito vai voltar para Deus. Não, mas Deus ele te quer. Nós vamos aprender aqui que Deus ele tem um plano especial para o nosso corpo. Esse corpo físico que você topa, Deus tem um plano especial. O diabo aí fora está tentando destruir. Não, viva como você quiser. Como você quiser, você pode fazer o que você quiser com o seu corpo. Se quiser se furar, se fure. Acha que o corpo é dele. O ser humano colocou nisso que o que tem é dele. E Paulo ele vai dizer: olha, se você pecar contra o seu corpo, é um pecado tão grave que se você destruir ele, Deus ele vai te destruir. Não tem escapatória. Se você destruir o corpo, que é templo e outra coisa, é do Senhor, é de Deus. Não sabeis vós que o corpo que vocês habitam aí, que tem, que vocês andam, que vocês tocam, que vocês comem, ele é de Deus, não é meu. É de Deus. E ele vai requerer. Ele vai requerer. Nessa perspectiva, a vida espiritual não pode estar desassociada de seu corpo. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Isso quer dizer que a santificação deve atingir a parte material e imaterial do homem. Contudo, essa restauração somente é possível por meio do sangue de Cristo, pela ação do Espírito e pela palavra de Deus. Então eu pergunto aos irmãos: o corpo, ele é a fonte do pecado? Guilherme disse que não. O corpo é a fonte do pecado? O problema, eu vou refazer. O problema do pecado é o nosso corpo? Eu peco porque eu tenho esse corpo? O problema sou eu, né? O problema sou eu, o meu interior lá que está.
toda vez que fala do corpo surge o quê? A tatuagem. Tatuagem é pecado? Tatuagem é pecado? Onde é que está escrito que tatuagem é pecado? Na Bíblia? Onde é que está escrito, Guilherme, que tatuagem é pecado? Eu estou perguntando porque o defensor da tatuagem, quando você for falar, ele vai dizer onde é que está escrito que é pecado. Tem escrito na Bíblia que é pecado tatuagem? Mas tem escrito? Tem. Tem escrito. Pecado em si não está na tatuagem, mas no que está escrito através da tatuagem. Qual o objetivo da tatuagem? Pronto. Qual é o objetivo? Uma pessoa que fez tatuagem, que tem aqueles crentes mais... Aqueles crentes que sentaram com Deus uma certa vez, e Deus diz, você vai descer lá na terra e você vai dizer que esse aqui vai já está no inferno. Tem aqueles crentes que é assim, né? Mas uma pessoa que fez tatuagem já está carimbado para o inferno. Está perdido uma pessoa que fez tatuagem? Não. Não está perdido. A Bíblia vai falar da marca, como a missionária disse, da tatuagem. Aí aquelas pessoas, tem quem defende a tatuagem dizendo o seguinte, eu já vou lhe dizer aos irmãos, eu sou contra a tatuagem. Eu só fiz as perguntas porque quando ele fosse dizer que era contra, a pessoa vai fazer a mesma pergunta, me prove na Bíblia. E aí? Levítico capítulo 19, versículo 18, eu acho. Versículo 19, Levítico 19, 18. Porque essa é uma pergunta que todo mundo lá, principalmente quem faz essa pergunta e começa a combater porque quer fazer, ou já fez. 19, 18. Levítico 19, 28. Aí ele vai dizer assim, ó, isso é Deus falando com o povo. O povo estava prestes a entrar na terra prometida. Aí Deus começou a dizer algumas regras, porque o povo estava todo... Pelos mortos não dareis golpes na vossa carne, nem fareis marca alguma sobre vós. Eu sou o Senhor. Onde é que está o pecado na tatuagem? É isso que o irmão falou. Qual o objetivo de se fazer uma tatuagem? Mas o... Qual o objetivo de se fazer uma tatuagem? Escute, eu quero fazer uma tatuagem porque eu acho bonito. Não é só porque você acha bonito, porque você quer se achar bonito. Escute que tudo isso vai estar ligado, até a mensagem no domingo, lembrando aqui agora, tudo isso vai estar ligado no... Olha, você não pode ter outro Deus diante de mim. Você não pode ter outro Deus. É o primeiro mandamento. É a regra de tudo. E o ter outro Deus, muitas das vezes, é eu me colocar até na frente de Deus. O que é? Onde é que está o problema da tatuagem? Eu quero fazer uma tatuagem porque... para homenagear a minha filha que nasceu. Uma causa nobre. Minha mãe faleceu, meu pai. Não é para lembrar. Escute. Mas quem defende a tatuagem esquece que a única vez que a Bíblia vai falar sobre a tatuagem é unicamente para isso. Olhe, você não vai fazer marca no seu corpo, nem se rabiscar, nem se cortar por causa dos mortos. Ou seja, o povo estava prestes para entrar na terra prometida e Deus via que o povo estava o quê? Começando o quê? A idolatrar aqueles seus antepassados. Quem morreu no deserto? Meus pais morreram, eu vou fazer aqui. Por mais nobre que seja, quando você faz, porque o povo... Deus olhou ali e viu ali que isso aí é idolatria. Está colocando ali e dizer... Exatamente. Começava a se encher toda aí, em nome do pai, em nome da mãe, em nome do tio, em nome do irmão, e aí ia gerações, e Deus vê isso como uma idolatria. Quem faz uma tatuagem não faz simplesmente porque, vou fazer, porque não. Primeiro faz, logo quando faz, eu digo porque, felizmente a minha família lá fez uma recentemente, né? Aí ele, depois a gente conversando, levei ele até em Aracaju, né, para conversar. Eu falei, não, vamos lá, para a gente conversar, porque eu quero entender o que é que está na sua mente, que eu não entendi ainda o que é que você quer. Aí levei, ele disse, rapaz, você não percebeu não que quando eu botei a tatuagem eu fiquei mais bonitão?
Nós vamos falar sobre isso aqui no terceiro ponto aqui. No terceiro ponto sobre o hedonismo e narcisismo. É para adoração do seu próprio corpo. 90% não vem para cá dizer, não, é porque é por meu pai, por minha mãe, por meu filho, é por Jesus. Não, vou fazer aqui uma cruz, fé. Não adianta você botar a fé aqui se você não tem nem fé de... Às vezes o irmão chega aqui e diz, irmão, eu estou doente, estou com uma dor de cabeça. Você não tem nem fé de orar para o irmão, quer te levar a fé no braço. Fé. Aí bota uma cruz. Jesus ele vai dizer o seguinte, se você quer me seguir, você tem que pegar a sua cruz. Aí não quer levar a cruz que Deus dispôs para você levar, que é o quê? É você renunciar. É você ser participante total do reino dele. Quando você está no reino de Cristo, automaticamente você é contra o reino do mundo. Automaticamente você tem que defender o seu reino, você tem que lutar por ele, você tem que morrer por ele. Não quer levar a cruz que Cristo deixou, mas quer botar uma cruz. E engraçado que eu estou dizendo que é da minha família, eu posso, né? Aí ele fez um negócio aqui que eu não sei, uma fênix com uns riscos, que quer dizer isso, não, isso aqui é o horóscopo do dia, que quer dizer que eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, vou ter dinheiro. Eu falei, rapaz, eu trouxe você aqui, nem dinheiro você tem para pagar a conta aqui, que eu trazendo sou eu. Está tudo errado isso aí. Escute, tudo, principalmente o significado. Quem faz a tatuagem tem um significado por trás disso aí. E segundo, é para a adoração do seu próprio corpo. Não existe, você pode botar o nome Jesus. Quando a pessoa faz uma tatuagem, a primeira coisa que faz é o quê? Postar uma foto. E se a tatuagem for aqui, se torta. Tem que ser assim, né, pai? Ninguém faz para esconder tatuagem. Ninguém faz. Para mostrar, né? Se entorta todo que é para a tatuagem sair. E se a tatuagem for aqui, aí bota uma, né, ou sem camisa, ou, né, uma camisa aqui. Faz questão de ir para a praia, chovendo, fechado o sol, mas eu vou, porque eu fiz a tatuagem ontem, né? Tem que mostrar, para dar o like. Aí gosta de um time de futebol. Aí bota lá, né, no caso do São Paulo, Independente. Aí eu sou Corinthians, bota lá. Eu sou de Jesus. Jesus sabe que você é dele, não precisa você dizer. Não precisa você se marcar para Jesus saber que é de você. Ele sabe quantos fios tem na sua cabeça, sabe quanto seu coração está batendo agora. Ele sabe como você levantou hoje, ele sabe até quando você vai deitar, como você vai deitar. Ele sabe se você vai acordar amanhã ou não, eu não sei. Eu posso estar aqui hoje e amanhã não estar. E o que é de uma irmã, né, fazer uma tatuagem na coxa? Vai querer mostrar a tatuagem. Escuta. A tatuagem, a Bíblia não é um livro. A Bíblia não é esse livro que você vai chegar lá e vai dizer, peraí, eu posso fazer isso e lá vai ter tudo. Não é aquele livrinho de regra, não é aquele manual de empresa que você tem que fazer o que fazer, não. A Bíblia vai ter lá. E Paulo ele vai falar em 1 Coríntios capítulo 10, 1 Coríntios capítulo 10, se não me engano, ele vai falar sobre a liberdade cristã. Ele vai dizer assim, e vocês podem, 1 Coríntios capítulo 10, vamos lá, para eu não falar besteira. Exatamente, 1 Coríntios capítulo 10, do versículo 22 e diante, ele vai falar sobre a liberdade cristã. Tem muitas coisas que é permitido que não está na Bíblia. Como tem muitas coisas que não é permitido que não está na Bíblia. Só que primeiro de tudo, o que a gente for fazer, o que nós for fazer, e principalmente agora falando do nosso corpo, que nós vamos fazer com o nosso corpo, já que puxou o assunto sobre a tatuagem, ou seja lá o que for, vou botar uma argola. Pá, bota aquela argola aqui, né? Geralmente se usa isso no campo para demarcar, né, os animais. Você não precisa ser marcado, você tem a marca da promessa na sua vida. Não precisa botar uma argola para marcar. Se marca os animais no campo, você não. Você já é marcado por Cristo. Aí, Paulo ele vai falar sobre a liberdade e amor aos cristãos. E amor aos cristãos. Ele vai dizer no versículo 23, aí, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. O que você for fazer... No versículo 31 ele vai dizer isso, o que você for fazer, se você for comer, se você for beber, vestir, seja lá o que for, você tem que fazer para glorificar quem? A Deus. Quando você faz uma tatuagem, ou seja lá o que você faz, uma pintura do seu corpo, você não está glorificando nada a Deus, você vai glorificar a si. Ponto. Você pode fazer o nome de Jesus e escrever o Pai Nosso na mão. Você vai glorificar a si, você quer apenas chamar a atenção para si.
E a atenção tem que ser de quem? Dele. Você tem que diminuir, quem tem que crescer é ele. Escute, o tecido, ele é pecado, o tecido? O tecido, esse pano aqui, é pecado? É pecaminoso isso aqui? Faz eu pecar? Mas a depender do jeito que eu uso. Se uma mulher pega um tecido desse, que ela pode comprar 1 metro, ela compra 20 centímetros, 3 dedos, e visto aí você está praticando, né, um pecado. Fazendo o outro pecar ainda por cima. Vendedor de tecido, eles vendem 1,5 metro, está vendendo um para a mulherada aí. E cobrando por 1,5 metro, porque é mais caro. As roupas mais curtas é mais cara. Então o pecado, isso aqui está dentro do assunto que é falando sobre o corpo. Missionário. Você vê que antigamente a tatuagem era tão mal vista, que hoje agora tudo é normal, mas antigamente ela era tão mal vista que se alguém ficasse surpresa e se tivesse uma tatuagem, ela não seria aceita. Isso aí era a regra da empresa. Só é aceito se tiver tatuagem. O exército também parece não ser. Entendeu? Então, para você ver, né, que não precisava nem a pessoa ser crente. Nem precisava. Mas hoje em dia acabou abolindo tudo, é tudo normal. Exatamente. E eu digo sempre assim, se eu for um gestor, vão dizer, é preconceito. Não. Escute, quem tem uma tatuagem, não é malandro, não tá no inferno, não é porque eu conheço pessoas, trabalho com pessoas que são excelentes profissionais. E você vê falando, você diz, não, esse cara é um doutor da lei. Não tem nada a ver isso. Não fala, a tatuagem não diz do caráter dele, se o caráter é bom ou é ruim. Não diz nada disso. Nós estamos falando aqui acerca de se é ou não pecado. Só que nós temos que entender que se até o nosso comer escandalizar o meu irmão, se eu comer uma picanha, estiver comendo uma picanha e meu irmão se sentir escandalizado, eu tenho que deixar de comer. A Bíblia quer dizer porque a gente, né, passou-se o tempo e a gente não tem essa comunhão com os irmãos, que é para ver se até o nosso andar, o nosso falar, é tudo isso. Se o nosso andar, o nosso falar escandalizar, eu tenho que deixar de fazer. E se o que eu fizer não glorificar a Deus, aí é que eu tenho que deixar de fazer, seja lá o que for. Se o que eu fizer não glorificar a Deus, por mais que seja bom, por mais que seja legal, por mais que eu queira. Mas eu queria comer um churrasquinho, mas só está aberto um bar, está cheio de cachaça, bebida de um lado, bebida de outro, aí vai estar lá eu, com a cara de pateta no meio da... A gente foi para Salgado, né? Aí a gente ia passar num espetinho, né? Como querer comer um espetinho, né? Aí quando a gente foi, um espetinho muito famoso lá em Salgado, né? Quando nós passamos por frente, estava cheio, né, Falei, pastor, né? Aí o pastor, não, é melhor não, porque está cheio de gente. Não é o nosso ambiente. A gente não ia beber, mas nós estávamos lá sentados. Passasse o irmão que tinha saído do culto, vai dizer o quê? Olha, estava na estante lá, já está aqui tomando uma. Não esperou nem a gente chegar em casa. E era um som de estrondar. O que você fizer tem que fazer para glorificar a quem? A Deus. E isso vai no nosso corpo, a tatuagem, seja lá o que for. E lembrando que tudo isso vai cair por terra quando nós estamos em uma igreja que é contra isso. Se nós fazemos isso, aí pronto. Não precisa nem justificativa. Não vai nem buscar versículo. Não vai nem dizer que você tem livre-arbítrio. Porque quando você está dentro de uma igreja, que você faz a sua profissão de fé lá na frente, né? E diz, olha, eu concordo. Eu quero ser batizado, né? Na hora de ser batizado, todo mundo concorda com tudo, né? Não concordo. Eu vou, né? Não vou fazer. Não vou botar lá. Aí, no outro dia, coloca. Aí está errado. Desobediência ainda por cima. A visão bíblica do corpo. O que é a glorificação final do corpo? Nós sabemos que tem a visão que quando nós morremos, o nosso corpo vai voltar para onde? Nós somos do pó e do pó nós. Mas quem é salvo em Cristo, há uma promessa. É por isso que esse corpo aqui, ele não é descartável, ele não é mau. Deus não fez e errou. Ele disse, rapaz, para que eu fiz isso? Ele pecou foi por causa do corpo. Não. Pecou porque eu não tinha a vontade dele.
caiu. A glorificação final do corpo é justamente quando Jesus ele morreu, que ele ressuscitou, ele venceu a morte, e ele nos disse, com a morte, quando ele venceu a morte, quando ele ressuscitou e ele venceu a morte, ele também nos deixou claro que como assim aconteceu com ele, nós também venceremos e voltaremos com o corpo. Agora não esse corpo aqui todo cheio de, de marca, de dor, de esse corpo que traz o pecado em si, não por ele, mas por essa batalha da carne, não por isso. Um corpo que é transformado, um corpo transformado. E isso é promessa para os crentes, os salvos em Cristo Jesus. O termo corpo identifica a parte exterior, assim como a carne, que inclui a sua dimensão exterior. Ambos os termos indicam a parte visível e material da natureza humana. O corpo é o invólucro, ou seja, é a parte que é o tecido de fora que envolve a alma. Ele envelhece e morre, ocasião em que a alma e o espírito deixam o corpo. Templo do Espírito Santo. O corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor. Isso significa que o corpo pertence ao Criador e a ele deve estar unido. Nesse sentido, essa parte material do salvo deve ser santa e usada para glorificar mas não importa a roupa que eu visto, não importa o que eu tenho no corpo, não importa o que eu faça, importa sim. Você é morada e templo do Espírito Santo. Você não pode apenas adorar a Deus, não pode apenas glorificar a Deus no seu falar. E o seu andar? E o seu vestir? Antigamente, hoje se caiu um pouco isso, mas ainda hoje você vê que não é só porque se misturou muito na questão assim. Antigamente se conhecia muito os crentes pelas vestes. Aí tem aquele povo que se levantou, não, mas e um obreiro, se o pastor estiver sentado aqui, o pastor, aqui é o pastor, o irmão é advogado. Quem é que vai saber quem é o pastor e quem é o advogado? Diziam isso. Querendo mudar, deturpar as coisas. Não, você pode andar como quiser. Quer pregar? Bota uma camiseta, suba lá, vai pregar. Como se a palavra de Deus fosse uma historinha de ler, um conto de fadas. O irmão quer falar? Então, tentam deturpar tudo isso, deturpar o uso do corpo. E nós sabemos que o corpo é feito para glorificar a Ele. E isso agora vai entrar, a gente vai falar no terceiro tópico aqui, que vai entrar sobre o uso excessivo de querer ser bonito, de querer estar na visão, de querer chegar aos estímulos que a sociedade diz, porque para você ser visado, para você ter curtida, para você ser belo, você tem que ir lá, vai fazer cirurgia, vai fazer plástica, estica aqui, estica lá, está todo esticado. Quando morrer, Jesus voltar, a gente vai ter que botar tudo no lugar de novo, porque está tudo esticado. Não, escuta, não é que vocês não podem nem se cuidar, devem se cuidar. Mas não é que isso é uma prioridade sua. Porque até o narcisismo aqui vai ser pecado. De tanta cirurgia. Nós temos que entender que isso é a natureza do ser humano. Nós vamos nascer, vamos crescer, esse corpo aqui vai se desfazendo, vai ficando envelhecido, e a gente querendo esticar. Exatamente. A ressurreição de Cristo, escute, a nossa glorificação final no corpo se deu e se dará porque a ressurreição de Cristo aniquilou o império da morte, garantiu a nossa ressurreição. E entre a morte e a ressurreição há um estado intermediário, onde a parte imaterial do ser humano subsiste de modo consciente. Todos aqui sabem e conhecem a história do rico e Lázaro. Morreu-se o rico, morreu-se Lázaro. Lázaro foi para onde? Para o seio de Abraão. E onde é que estava o rico? No Hades. Morreram. Não vai reencarnar não. Não vai vir nenhum cachorrinho, não vai vir nenhum passarinho, não vai vir nenhum tio,
num primo, num neto distante, não vai vir não. Quando o ser humano ele morre, aqui, ele entra em um estado intermediário, onde a parte imaterial do ser humano subsiste no consciente, ou seja, ele vai para um local, aquele que morre com Cristo, segundo a Bíblia e segundo o relato de Lázaro e o rico e o Lázaro, vai para o seio de Abraão, já começa a descansar. Está tudo numa boa. Enquanto Lázaro lá, o rico, estava na onde? No sofrimento. Tem como você molhar aí? Não tem. Há um abismo. Nem se Lázaro quiser, que ele não era besta, querer, porque sofreu a vida toda aqui, para querer descer lá. Nem se ele quiser, ele pode, há um abismo. Mas o que ele estava, o quê? Nada não vai apagar tudo e você vai dizer, peraí, eu lá era um assassino, eu lá era um prostituto, eu lá era um macumbeiro, eu lá eu fazia isso, era um fofoqueiro, falava de um, falava de outro, mas aqui agora eu sou santo. Principalmente que minha família lá vai fazer o purgatório, que eu estou no purgatório, vai lá pagar 3, 4 pulinhos, não sei como é que se paga isso, 3, 4 pulinhos vai dar lá e vai dar tudo certo. Vai pagar lá? Não, não tem. Aí vai estar lá no ar, desesperando. Aí você até vai lembrar, né? Nós que estamos no seio de Abraão, vamos lembrar os que estão aqui na terra, né? Porque eles lembram, está lá na passagem. E aquele que está lá no Hades, já no sofrimento, que já começa da hora que morre. Há um hino de, esqueci o nome do cantor, né? Que diz que o homem pode ser famoso no mundo inteiro. Ele pode ter muitos amigos, mas quando morrer, meu amigo, nada pode levar. A multidão vai estar até acompanhando. Agora, de lá para frente, aí é com você e Deus. É com você e Deus. O seu corpo vai voltar para o pó. Se você morrer salvo, você pode aguardar a promessa de Cristo, que diz que quando Jesus voltar, isso irá acontecer. Quando Ele voltar, isso é promessa. Não é história de carochinha, não foi... Não, está na Bíblia, é promessa. Quando Ele voltar, os mortos que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, em um corpo glorificado, sem dor, sem mancha, sem choro, sem nada. Iremos viver eternamente com Ele, em um corpo glorificado. Em um corpo glorificado. E quem morreu, infelizmente, vai estar na onde? Vai até lembrar, né? Rapaz, vai lá, meus filhos, diga ele não. Ouça os profetas. Não estão ouvindo eles, vão ouvir o morto. Vão correr, né? Vão ouvir o morto. Quem morre com... A Bíblia fala que... Lázaro, ele estava no seio de Abraão. E estarás comigo no paraíso. Mas Lázaro, um exemplo. Lázaro, enquanto ele estava na terra, ele comia das migalhas que caía da mesa do seu Senhor. O seio de Abraão é o paraíso. Porque ele estava tão de boa lá que Henrique orou e disse, rapaz, antes ele me pedia. Agora molha aí uma pontinha. É o paraíso, é o seio de Abraão, é o descanso, já começa o descanso. É o seio de Abraão, o paraíso. Hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso, o descanso. Porque desde aquele momento que o cristão ele morre, que quando, na verdade, o cristão ele não morre, ele vai o quê? Descansar, vai dormir, né? Tem até um evangelista, que era aqui da nossa igreja, que até às vezes eu brinco com o Raimundinho, né? Com os meninos, que ele dizia o seguinte, quando alguém dizia que estava cansado, ele dizia o descanso do... Era um evangelista, né? Não, pastor, eu não vim porque eu estava cansado. Aí pronto, o descanso do crente é no céu. Vamos orar agora, Deus lhe leva e você... Porque o descanso é o quê? O crente ele não... Então a Bíblia fala, Jesus ele vai falar sobre o relato lá do rico e Lázaro, ele vai dizer que estava no seio de Abraão, que é o paraíso, é o descanso, ele estava descansando. Lázaro estava com a vida ganha. Enquanto o sofrimento do rico, coitado, estava começando agora. Enquanto ele estava em vida, Lázaro, veja só o contraste do que é ser cristão e o que não é. Ele fez essa parábola dando um contraste. Enquanto nós estamos em vida cristã, nós vamos ser perseguidos, nós vamos ser chutados, humilhados. Muitas das vezes não vamos ter o que comer, não vamos ter o que fazer, não vamos ter o que...
não tem nem onde sair. Perseguição vai aumentar, e aí? Mas quando nós chegarmos lá, o descanso vai ser eterno. É o paraíso. Jesus aí, na cruz do Calvário, ele vai dizer: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. No descanso eterno. No descanso eterno. Então, contudo, o nosso corpo carnal não pode herdar o reino de Deus. Por isso, a última etapa da nossa salvação é a glorificação. Inclui a redenção e a transformação do nosso corpo mortal conforme o corpo de Cristo. Tópico de número 3, a visão secular do corpo. A visão secular do corpo. Nós aprendemos aqui que quando o cristão morre, esse corpo em si, ele não pode entrar no reino de Deus, a não ser que Jesus Cristo, quando ele voltar, ele nos transforme, nos dê um novo corpo, um corpo glorificado, e assim reinaremos para sempre com ele. Mas o mundo secular, o espírito da Babilônia que está aí fora, ele tem uma visão totalmente o quê? Distorcida. Hedonismo e narcisismo, o que é isso? Zelar e manter o corpo saudável é uma forma de glorificar a Deus. Entende o que eu vou dizer aqui? Não é porque, fazer academia é pecado? Não. Cuidar do seu corpo é pecado? Cuidado que fazer academia com as roupas que não deve é pecado. Né? É pecado. Você correr na rua com a roupa que não deve é pecado. Né? Então não é o exercício em si. Você pode ir lá fazer seu exercício, mas vá trajado decentemente, porque seu corpo é templo do Espírito Santo. Seu corpo tem um dono, é morada do Espírito Santo. Não vá lá, né? E Paulo ele vai dizer mais ainda, olha, você sabe, ele falando sobre o corpo, isso ele vai abranger tudo. Quando ele vai falar, você sabe que quem se mistura com a meretriz, que a própria Bíblia vai dizer que quando o homem se mistura com uma mulher, ele se torna uma só carne. Aí Paulo ele vai fazer, né, essa analogia. Aquele que se mistura com a meretriz vai se tornar o quê? Sujo. Vai estar na prostituição da mesma forma. Ele quer dizer, como é que eu sou, você é morada minha, o seu corpo é meu templo, e você está andando como você quer, se juntando com a meretriz, se vestindo como você quer. Isso é uma questão metafórica, não só de roupa estou falando. Estou falando da forma de andar, da forma de vestir, da forma, no geral. Contudo, em tempos pós-modernos, de busca da felicidade, o hedonismo e o narcisismo são incutidos na sociedade. O hedonismo se refere ao estilo de vida em que a obtenção do prazer e a fuga do sofrimento são prioridades. Nesse aspecto, tudo é permitido. Com o narcisismo, aludimos ao amor excessivo que uma pessoa tem por si própria. Aí, acho que quem já estudou aqui sabe que o narcisismo surgiu de uma mitologia, né? De Narciso, que chegou na beira de um riacho, e ele viu o seu reflexo, e se apaixonou por ele. Aí se apaixonou tanto que ele não reconheceu, né, que era ele. Se apaixonou tanto que ficou ali dias e dias no seu reflexo, dias e dias, ficou fraco e morreu. Morreu pelo seu próprio amor, o amor exagerado a você mesmo. De acordo com essa abordagem, refere-se ao indivíduo que de modo insensato persegue o corpo ideal, por meio da boa estética a qualquer custo, e se porta com ostentação em busca da autorrealização e de ser admirado. Aí aqui entra a questão da tatuagem, entra na questão da maquiagem. Maquiagem é pecado? Não. Mas tem gente que vem que parece que pintou, pegou uma lata de tinta e jogou, né? E as roupas da academia, toda vez que passa, vai diminuindo um dedo, né? Um dedo. Está tendo alguma coisa aí que está acabando os tecidos no mundo, está diminuindo o dedo. Toda vez.
Ou quando não diminui o dedo no tamanho, diminui na finura, né? Que é grosso, mas aqui, se botar aqui, não presta não. Não presta, que isso aqui pesa. Mas tem que pesar, né? Que é para você fazer mais esforço e perder, mas não. Ser mais fino ainda, o que for. Aí entra a lascívia. Aí entra isso que a gente está falando aqui, o segundo ponto, ó. Erotização e libertinagem. Já passou para libertinagem isso aí. Escuta, maquiagem não é pecado. Eu estou dizendo assim como um membro, como conhecedor da palavra, mas o pastor, ele pode dizer isso. É pecado, pastor? Não. É pecado uma maquiagemzinha, botar uma maquiagemzinha de leve? Moderadamente, tudo moderado. Agora, ela já está até aí, acho que ela vai lembrar. Uma vez ela botou, acho que foi um batom vermelho, ou foi uma unha vermelha. Não, e a gente ia para o culto, saindo para o culto, ela veio com o batom vermelho. Eu falei, é o quê? Tira, então ninguém vai. Você não sabe dirigir, então ninguém sai daqui dentro de casa. Um batom vermelho. Não, passe aí, limpe para ficar mais clarinho. Não negócio de batom vermelho. Você quer ser evidência para quem? A evidência dentro da igreja é quem é? Cristo. E lá fora, a sua evidência tem que ser eu. Não tem que ser para os outros. Né? Tem que ter cuidado. Então, não é pecado. Né? Não é pecado. Um exemplo. A pessoa... Eu sou mais fortinho assim. Eu não preciso ainda, né? Eu acho, eu não sei, né? Mas é pecado uma pessoa mais forte do que eu, que tem, né? Mais forte do que eu. É pecado essa pessoa fazer como é o nome? Cirurgia de redução do estômago. É pecado? Às vezes é saúde. É saúde. Tem muitas pessoas que se não fizer isso, infelizmente vai chegar. E quando não faz isso, aí também é pecado. Porque se eu estou aqui morrendo, não consigo mais, né, fazer um exercício. Eu estou assim, nesse peso assim, por não querer mesmo. Né? Aí ele já diz, rapaz, vá fazer, vá correr. Aí não dá, não tem. Mas eu tenho que cuidar do corpo. Aí quando a pessoa está nesse estado, tem a condição de fazer uma bariátrica, um exemplo, né, uma redução do estômago, e ele não faz, se torna um pecado. Ele está querendo o quê? Quer morrer. Se o médico diz, se você não fazer, você vai morrer, e aí? Tem que fazer. Então não é, escute, tudo é liberdade cristã. A Bíblia não é um manual que você vai chegar lá, peraí, deixa eu ver se comer, se tomar uma saída de terça-feira é pecado. Não vai ter isso. Mas vai depender onde você vai tomar, como você vai fazer e com quem você vai. Exatamente. Quero ter mais riqueza, mas tudo é uma questão de moderação. Mas para que eu quero fazer isso? Primeiro, eu preciso me sentir bem, né? Agora, tem pessoas que não, eu preciso mostrar, porque a gente estava falando aqui, eu preciso ser atacado, eu preciso divulgar nas redes sociais no meu corpo. Tanto é que eu não entendo por que as pessoas fazem a academia e fica, não sei se tem gente que faz isso aqui, mas fica mostrando tudo. Precisa, gente, é uma coisa particular sua. Você está mostrando, está fazendo bicicleta, está fazendo a põe a perna para cima, para baixo, tendo um monte. Precisa, é algo particular mesmo, precisa divulgar. Exatamente. E isso entra aqui, terceiro ponto. O segundo ponto, erotização e libertinagem. Em nossos dias, a erotização do corpo é explorada nas mídias, nas artes, nas músicas e na literatura. Nas mídias, se eu não postar uma foto, porque é uma moda agora, as influências que tem, né? Influência, seja lá ele homem ou mulher. Porque a gente fala assim, quando a gente fala de lascívia, de mostrar o corpo, todo mundo só olha o que para a mulher, né? Não, mas é a mulher que faz não. E o homem? O homem faz a mesma coisa, e às vezes pior. Então não é só, tudo tem que fazer aquilo que a missionária diz, vou postar nas mídias sociais. É objeto. Aí tem um feminismo aí que luta por tirar isso das mulheres e elas mesmo colocando. E os homens também se colocando como que um objeto de...
Exatamente. Por quê? Às vezes o irmão e a velha o que é se escandalizar. E aí a Bíblia vai dizer, se fizesse seu irmão se escandalizar, não faça. 1 Coríntios 6, capítulo 6, versículo 12, a parte B vai dizer que todas as coisas me são lícitas, mas eu não deixarei me dominar por nenhuma delas. Ou seja, você pode fazer uma academia, você pode se vestir bem, você pode se arrumar para vir para a igreja, porque Deus ele merece o seu melhor. Mas também aquilo que a missionária disse, eu estou me arrumando para quem? É para Deus ou estou me arrumando para o irmãozinho? Eu quero arrumar um namoradinho. Não, aqui não é praça. Ah, mas eu vendo roupa, eu tenho que me vestir bem para que meu comércio dê bem. Não, aqui não é mexendo para você fazer de nada. Aqui você não vende panela, aqui você não vende roupa, aqui você não vende esmalte. Não, vou pintar minha unha de esmalte aqui. O vermelho que é para as irmãs ver que eu estou vendendo. Como é o nome do negócio de esmalte? Mary Kay. Mas eu sou manicure. Não, irmã, aqui não é mexendo para você fazer. Primeiro que o pastor não vai dizer lá, que aqui não é. Quer pagar o mexendo, paga uma rádio. Bote um sonzinho aí fora. Aqui você não vem para ser vitrine para ninguém. Aqui você vem para adorar a Deus. Então, você pode se arrumar, ficar o mais lindo que for para vir para a igreja. Pode. Mas a sua intenção é para quem? Para Deus. Ele merece o seu melhor. Você pode vestir a sua roupa melhor que tiver para Deus. Aí entra muita... eu ouvi recentemente, não sei se foi aqui em Lagarto, onde foi, que umas jovenzinhas entrou na igreja católica, sentou com a saia mini curta, na frente do padre. Coitado do padre, nem casar pode. Está ali na luta diária. As meninas sentam. Aí o padre veio aqui e botou, né? Um paninho assim na perna dela, pronto. É porque isso aí é preconceito, que blá, blá, blá. Não, você tem que respeitar. Primeiro, você se respeita a casa de Deus, que é lugar de adoração. Não é só simplesmente por ser essas quatro paredes aqui, não. É porque Ele está presente. Quando você está em adoração com Deus, dentro do seu quarto, dentro da sua casa, Ele está presente, tem que ter respeito. Ah, Kleber, você está dizendo que eu só posso orar a Deus se eu estiver dentro do meu quarto, se eu estiver todo vestido, não. Ali é sua intimidade. Mas você tem que ao menos mostrar também respeito para Deus. Saber como falar, saber como entrar, saber como sair. Pedro era intrometido. Teve uma vez que Jesus levou ele lá no monte, teve a transfiguração, ele já estava se metendo. Não, Deus, Jesus, vamos fazer uma anteninha aqui. Esqueça quem está lá embaixo. Não lembrou nem dos outros que estavam lá embaixo. Vamos fazer uma anteninha aqui, fica o senhor ali, né? Todo mundo aqui. Não, e saiba como entrar na hora que sair. E o nosso corpo, ele é o quê? Para glorificar a Deus. Aqui vai falar sobre erotização, libertinagem, liberdade e autonomia. Ele vai dizer que o sexo, quando foi constituído por Deus lá no Éden ainda, é algo bom. É algo para o casal. O homem e a mulher. Não é pecado. O sexo não é pecado. Desde que você faça entre marido e mulher, entre o casal, algo restrito a ele. Mas o mundo aí fora está deturpando tudo. Nas mídias sociais, as letras das músicas. As letras das músicas. Tudo com... Eu nunca vi tudo que você vai colocar. Eu já disse aqui outras vezes, eu não gosto muito de assistir assim, TV, esses canais, né, abertos, essas coisas assim. Meu negócio, eu gosto de assistir o futebol de vez em quando, ou filme sério, eu gosto de assistir filme sério, né? Mas eu fui assistir uma vez um canal assim, que passa comercial, né? Os canais normal. Foi até a Bandeirantes. Meu amigo, comercial de farmácia, não tinha nada a ver, botaram 2 homens, e uma mulher e um homem. Eu falei, meu Deus, não tem nada a ver, um canal de farmácia. Para divulgar o canal do boi agora tem que botar 2 homens, ou um homem ou uma mulher, seja lá o que for, com relações ilícitas. Divulgam o que é errado, mas o que é certo, o que é de Deus, eles o que escondem. Isso é o espírito da Babilônia. A Bíblia atesta que o homem é dotado de livre-arbítrio. Isso indica autonomia para tomar as próprias decisões e se autogovernar. Somos livres, porém todos os nossos atos serão alvo do juízo divino. Não obstante, no atual cenário, ideias secularistas promovem a banalização do corpo. Desse modo, seus adeptos atuam contra o corpo na legalização do aborto, da prostituição, das drogas, do suicídio assistido, dentre outros. Contrário a esse ativismo, o apóstolo Paulo assevera: vocês não sabem
que não sois de vós mesmos, ou seja, Paulo está dizendo, vocês não estão sabendo que o corpo que você anda, que você alimenta, que é para você cuidar, foi confiado a você como um fiel depositário, está para você cuidar, não é de vós mesmos, esse corpo não é meu, esse corpo vai voltar para o pó, que foi quando Deus ele nos fez, vai voltar para o pó, e naquele grande dia, morrendo salvo em Cristo Jesus, ele vai nos restaurar, e vai nos dar o que? Um corpo glorificado. Um corpo glorificado. Então, nós possamos adorar a Deus no nosso andar, no nosso vestir, no nosso falar. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. Não só no que a gente falou aqui em questão de tatuagem, de roupa, de libertinagem, de prostituição, de aborto. Não só nisso. Mas também que a gente possamos cuidar também da parte do quê? Da saúde. Foi o que a irmã falou. Se você precisa disso, no domingo eu levei um puxão de orelha do irmão Jailton, né? O irmão Jailton disse, precisa fechar a boca. Mas como é que fecha, irmão Jailton? Todo dia tem um docinho para comer, aí fica difícil. E eu gosto de doce. Se eu comer 3 doces, eu quero comer 5. E aí, comprei uma barra de chocolate sábado, eu comi todinho em 1 minuto. Uma barra. Aí fica difícil, mas nós temos que cuidar do nosso corpo, que é morada e templo do Espírito Santo. E outra, o apóstolo Paulo ele vai dizer, se nós destruirmos isso que Deus ele nos deu, com tanto amor, que Ele nos fez com intimidade, Ele nos fez semelhante, por mais que olhamos para cada um aqui, vemos a diferença em tamanho, estatura, cor, largura, seja lá o que for, tamanho do dedo, tamanho do pé, seja lá o que for, que há diferença entre nós, seres humanos, mas nós temos que entender que nós somos semelhantes a Ele. Deus ele fez semelhante a eles, Ele colocou o seu Espírito em nós, soprou nas nossas narinas, e o Espírito que nós chamamos dentro de nós é Espírito de comunicação com Ele, Ele fala diretamente com nós. E outra coisa, Ele vai vir um dia, e nós, se morrermos com Cristo, ou se nós ainda estivermos aqui vivos, depois que o morto ressuscitar, ele ser glorificado, nosso corpo também será glorificado. E aí viveremos com ele para todo o sempre. Sem pecado, sem dor, sem nada disso. Sem se preocupar com a academia, que não vai precisar. Vai ser um corpo o quê? Transformado. Amém? Deus abençoe os irmãos. Glórias a Deus. Amém, igreja? Que Deus que se abençoe. Amém? Que cada um de nós possamos colocar essas palavras nos nossos corações. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Amém? Louvado seja. Amado, vamos recolher nossa oferta para a manutenção da obra do Senhor. Adoremos ao Senhor com a nossa oferta digna. Amém? Próximo domingo, a renovação cotidiana do homem interior. Amém? Renovação cotidiana do homem interior. Amém? Então vamos fazer nossa oferta. Amém? Estaremos louvando o hino após nosso irmão pastor estar lá fazendo as devidas comunicações. Amém?